Oi, pessoal. Então, assim, o exercício 1 da lista 13, que era para fazer o método de pesquisa binário, eu já gravei um vídeo para vocês, né? Inclusive está na própria lista, explicando qual que é a ideia do método, tá? Então, agora vou compartilhar com vocês o exercício. E já que é um exercício, gente, o método de pesquisa binário, o vetor precisa estar ordenado. Tanto a explicação de como funciona o método de pesquisa binário e o método de ordenação bolha já foram feitos, tá? Então, eu já vou aproveitar esse daqui em C e realizar tanto o método de pesquisa bolha como o método de ordenação, o método de ordenação bolha e o método de pesquisa binária, os dois no mesmo exercício, ok? Em C, né? Porque em Portugal e a explicação vocês já têm lá no vídeo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Tá. Gente, então aqui. Esse daqui até para ficar, como são duas situações que estão sendo criadas, já deixei aqui no formato de usando as funções, tá? Modularização, né? Então tá aqui o programa principal, int, vet, tan. Ah, olha um detalhe aqui, esse tan, uma coisinha nova aqui para vocês. Olha aqui, ó, no início. Coloquei lá o hashtag, ali onde tem incluída a biblioteca, eu defini também, como se eu tivesse definido uma ideia de uma constante. Eu disse que essa constante de nome tan, que é a ideia de tamanho, tá? Chamei de tan. Recebesse valor 10. Eu estou falando que tan tem valor 10. Okay? Eu defini a ideia de uma constante com valor 10. Quando eu usar essa palavrinha aqui, tan, que é o que eu usei aqui embaixo, ó, veja só, int vet tan. Quer dizer que eu estou criando um vetor de que tamanho? 10. Okay? Que é o tamanho que está definido lá em cima. Gente, isso daqui é para que quando quiser fazer o teste, para não precisar ficar testando lá na hora que for executar 10 números, eu vou testar com 5 números. Eu altero só aqui em cima. O resto do código eu já deixei usando o tan, para não precisar ficar alterando um monte de parte do código. Tá bom? Então, int tan, vet tan, que é tamanho 10, que eu pedi, uma variável i aqui, e dei uma mensagem lembrando, printf, a ideia do escreva, né? Digite os números a serem ordenados. Como é um vetor, e eu vou armazenar esses números no vetor, então eu fiz um laço de repetição aqui, ó, perceba, ele inicia aqui e acaba aqui. Qual que é a ideia do laço de repetição? Começa em 0, que já que o vetor tem 10 posições, começou na posição 0 e vai até a posição 9. Então, ele vai até menor do que tan, lembrando que o tan está definido lá em cima com tamanho 10. E o i++, né? Então, tem a mensagem ali, número, né, para digitar. Gente, isso aqui que eu coloquei, número, %d, daí fora, i+1, é só para indicar que está sendo digitado o número da posição 1. Para não falar posição 0, né? Então, eu coloquei, por isso que eu coloquei i+1. Se colocar só o i ali, a primeira vez vai ser 0. Tá? Então, como se tivesse num vetor, a pessoa vai estar digitando 10 valores, então, valor 1, 2, 3, 4. Mas a gente sabe que a posição mesmo é 0, tá? Mas por isso que eu coloquei sempre +1 aqui, para que não aparecesse iniciando em 0 e sim iniciando em 1. Aqui o scanf, o leia, né? Então, %d, porque é do tipo inteiro, e comercial vet, beleza? Vai fazer a leitura, então, aqui, e guardar em cada uma das posições do vetor, por isso de 0 até tan. Então, até menor do que 10 até 9. Okay? Então, aqui é um processo de leitura, né? Somente isso está fazendo a leitura. Daí, olha só o que eu criei aqui. Ordena vetor e pesquisa vetor. Gente, veja que esse ordena vetor e pesquisa vetor, eu criei um módulo, uma rotina ali. E eu já sei que ela é um procedimento que ela não está retornando nada. Então, ela está chamando um procedimento que eu estou dando o nome de ordena vetor e olha o que eu estou passando para ela, vet. Quem é vet? A minha variável vetor. Depois de ler todos os números, eu estou mandando o vet. Vamos ver o que acontece? Está aqui. Void, porque não vou estar retornando nada, ok? Sem retorno. Ordena vetor, int, vetor. E o vet lá, que eu estou mandando aqui, está aqui com o nome vet, eu estou recebendo aqui dentro com o nome de vetor. Gente, esse símbolo que está aqui é pela ideia de ponteiro. Como eu estou passando não um valor, mas eu estou passando vários, a ideia de ponteiro é para que ele possa ser alterado e ser recebido todos esses valores
do meu vetor, tá? Caso contrário, ele não conseguiria lidar com todos os valores do vetor. Então, só entenda que esse asterisco apareceu aqui por estar envolvido com um vetor. Eu estou passando todos os conteúdos do vetor. Então, aqui eu estou recebendo e guardando dentro da minha variável vetor, que é do tipo ponteiro, ela vai dar conta de armazenar todos os valores que tinha lá no meu vetor no programa principal. Int i, link é limite, alce, veja que eu continuo usando a variável, ou tan, a variável não, é a constante tan, né, que eu defini aqui em cima, a mesma coisa. Gente, esse processo que foi feito aqui, tá lá no vídeo que eu já expliquei para vocês do método bolha, tá? Na verdade, aqui é um laço de repetição primeiro, que vai estar fazendo a checagem da posição 0 com a próxima, né? Tanto que aparece aqui o vetor de i, ele compara se é maior que o vetor de i mais 1. Se for, ele faz a troca. Aqui é o teste, para que daí ele faça a troca entre as posições. Para entender isso daqui, tem que ter visto lá o exercício que a gente já havia feito, que é da lista 11, se eu não me engano, que é do método bolha, ok? Vejam lá para poder entender qual que é o objetivo aqui, que esse daqui ele está passando para ser o exercício que a gente já havia feito anteriormente, ok? Então, tá aqui. Então, todo esse processo aqui, ele está fazendo o quê? Ordenando o vetor. Porque eu não pedi para o usuário já ter digitado ordenado. Eu estou pedindo para o meu programa ordenar. Porque o método de pesquisa binário só funciona se tiver ordenado, senão não dá, ok? E no final aparece aqui, segue vetor ordenado, ok, o vetor já vai estar ordenado, tá? É isso, para isso que serve esse procedimento. Ok. Daí ele volta para cá, depois disso sim tem pesquisa vetor, e está passando o próprio VET. Lembre que a variável VET é o nosso vetor que foi ordenado aqui dentro, né? Então os valores tiveram alteração aqui dentro da variável que está sendo chamada vetor, que receberam lá da variável VET. Aqui usei a mesma variável, só que na verdade ela não é a mesma do procedimento lá de cima, né? É outra instância de memória que está sendo criada. Eu só aproveitei o mesmo nome, mas não é o mesmo. E eu criei aqui uma variável que vai receber o que a pessoa quer buscar, início e fim, igual eu coloquei também lá no exercício para vocês, na explicação do exercício, para a realização desse método, tá? E a variável meio, tá? Bem igual como eu deixei lá para vocês. E daí aqui criei uma variável do tipo booleano aqui, que vai receber, que de nome achou, beleza? Printf, digite o número a ser pesquisado. Então, aqui a pessoa vai informar qual é o número que ela está procurando dentro desse vetor. E foi guardado, então aqui é um escreva, né? Aqui é um leia, foi guardado dentro da variável busca, que é do tipo int. Essa minha variável achou, eu estou inicializando ela com valor falso, tá? Eu estou imaginando no início do programa que eu não achei esse valor ainda, por isso que ela está do tipo falso. Variável ini, que vai controlar o início e o fim do vetor, começou em 0, e o fim do vetor é tan menos 1. Lembrando que esse tan está aqui em cima, o que tem no tan? O tamanho máximo do vetor, né? Então, tan menos 1, que se começou em 0, vai até 9. Esse é o limite e o fim. Lembrando desse método, o que o método de pesquisa binário vai estar fazendo? Ele pega o vetor, quebra ao meio e verifica se o número daquela posição é igual ao número que a gente está buscando, ok? Então, olha o que foi feito aqui, ó, exatamente isso que eu acabei de falar, ó. Início mais fim, 0 mais 9, e soma e divide por 2, que vai dar 4,5. Ele vai pegar o 4 ali, porque a minha variável meio é do tipo int, então ele pega só a primeira parte. Daí ele vai testar se vetor meio, se o conteúdo que está dentro da posição meio, ok? Por isso que ele pega exatamente o meio do vetor, né? For igual a busca, lembre que a busca aqui foi a palavra que a pessoa digitou e foi armazenado dentro da variável busca. Gente, se for igual, olha o que aconteceu já. Achou, recebe true, quer dizer, opa, verdadeiro já achei, né? E quando achou, olha o que acontece. Se não cai fora, opa, aqui é do laço, né?
voltou no laço, tá vendo que tem aqui achou igual a falso? Ele só continua fazendo se o achou for falso. Se o achou for verdadeiro, o que acontece aqui, ó? Verdadeiro igual a falso? Falso. Falso e... Opa! Início é menor ou igual a fim. Ah, e ele continua fazendo essa busca até que o início do vetor, posição 0, seja menor ou igual ao fim desse vetor. Opa, olha as minhas variáveis aqui, ó. Início do vetor e fim. Ele vai fazer essa checagem enquanto um for menor que o outro. Se não encontrar e ultrapassar, você vai ver que às vezes não encontra, ele vai chegar a ultrapassar pelo teste de mesa, quer dizer que o vetor, quer dizer que o número buscado não foi encontrado. Ok. E daí veja só quando ele não encontra ainda, ó, se vetor meio for maior do que busca, ou seja, se aquele conteúdo que está sendo buscado, ele for, se busca for menor do que o vetor meio. Opa, então quer dizer que o fim dele diminuiu, né? Não vai ser a última posição, quer dizer que o conteúdo a ser buscado ele vai estar para onde? Vai estar do lado esquerdo do vetor e não do lado direito. Por isso que o fim do vetor daí recebe o quê? Meio menos 1. Aquele meio menos 1. Quer dizer que vai continuar valendo o 0 lá da primeira posição e vai pegar o meio menos 1. Ele não vai mais procurar na extremidade direita do vetor, mas sim da extremidade esquerda, tá? Se não, quer dizer que o valor que está sendo buscado é maior do que o conteúdo que está na posição do meio. Lembrando que isso só funciona esse teste porque a gente já fez a ordenação anteriormente. Tá? E se realmente estiver do lado direito, veja que daí o início do vetor que muda. Não vai mais ser a posição 0, vai ser o meio mais 1. Ok? Vejam o exercício que eu já gravei para vocês sobre isso, para ficar mais fácil de entender. Tá? Que esse daqui ele é em C, mas já tem a explicação prévia lá de como que funciona esse algoritmo. Ok, finalizou, fez o teste, né? E claro, eu só posso afirmar que o número foi encontrado se o achou receber essa informação aqui true. Então aqui, se achou, eu nem coloquei igual a true, porque assim, ó, se verdadeiro. Opa, já está dizendo verdadeiro. Se verdadeiro, o número foi encontrado na posição e aqui eu estou aproveitando e usando tanto a variável busca, que guarda o valor que eu estava procurando, né? E a variável meio, que vai indicar qual é a posição do vetor que ela foi encontrada. Pode ver que é a minha variável meio que está fazendo essa checagem da posição do vetor. Senão, olha esse senão, esse if, ele só está depois do laço. Então, é só se ele realmente não encontrar que ele vai dar a mensagem que não foi encontrado. Ok? Então, os dois aqui, tanto o processo de ordenação, que já foi feito anteriormente, o vídeo explicando, como o processo de busca, esse é o binário, como também já tem um vídeo explicando a ideia. Agora, os dois passados em linguagem C, ok? Beleza, gente? Valeu!